Fala, nação rubro-negra. Hoje o papo é sério, porque o clima tá pegando fogo dentro e fora de campo. O Flamengo tá movimentando o noticiário inteiro, e tem notícia que vai deixar muito anti por aí completamente sem chão. Então se prepara, porque o Mengão tá gigante e o que vem pela frente pode mudar a história do clube para sempre. Vamos começar falando de uma situação revoltante que tá tirando o sossego do torcedor rubro-negro que mora no Nordeste, principalmente no Ceará. O torcedor que esperava ver o Flamengo em campo, apoiar o time, cantar e vibrar no Castelão, acabou se deparando com um absurdo. O preço do ingresso para o jogo contra o Fortaleza foi colocado nas alturas, coisa de R$ 250 a inteira. É isso mesmo, 250. Um valor que foge completamente da realidade de muita gente, ainda mais quando a gente compara com o que o Fortaleza cobrou em outros jogos. Contra o Mirassol, o ingresso custava R$ 100. Contra o Vasco, 150. Agora, é só falar que o adversário é o Flamengo, que o valor sobe como se fosse um show internacional. Essa diferença absurda não passou batida. O Ministério Público do Ceará entrou na jogada para investigar essa possível prática abusiva, e o caso já virou um procedimento administrativo. O DECOM, que é o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, quer entender por que o torcedor do Flamengo está sendo tratado diferente. É o tipo de coisa que infelizmente se repete sempre que o Mengão joga fora do Rio. Parece que os clubes aproveitam o tamanho da torcida rubro-negra para tentar faturar o máximo possível. É o famoso mete a mão no bolso do torcedor, e isso é revoltante. Quem acompanha o Flamengo pelo Brasil sabe que a torcida não mede esforços. O cara viaja, compra passagem, paga hospedagem, tudo para poder ver o time do coração de perto. E ainda precisa encarar esse tipo de exploração? É brincadeira. E não é a primeira vez, nem deve ser a última, infelizmente. Mas o torcedor rubro-negro é guerreiro, não desiste fácil. Mesmo com tudo isso, o Maracanã lota, o Castelão enche, o estádio em qualquer canto do país fica tomado de vermelho e preto. Isso mostra o tamanho dessa nação. E enquanto o torcedor tenta driblar as dificuldades, o elenco segue focado. O técnico Felipe Luiz comanda o último treino antes da viagem, e o clima é de concentração total. O Mengão tem alguns desfalques importantes. Jorge Carrascal e Eric Pulgar estão fora por suspensão, depois de receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras. Além deles, Cebolinha e Pedro seguem no departamento médico. Mesmo assim, o ambiente no Ninho do Urubu é de confiança. O grupo sabe da importância desse jogo contra o Fortaleza. Uma vitória pode colocar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, e isso muda completamente a pressão em cima dos rivais. E por falar em rival, o Palmeiras viveu uma noite que ninguém esperava. O time paulista foi atropelado pela LDU, tomando 3 gols só no primeiro tempo. Um verdadeiro baile. O sistema defensivo falhou, o meio-campo não conseguiu reagir e, para completar, um pênalti bobo acabou deixando a situação ainda mais complicada. O técnico Abel Ferreira tentou minimizar dizendo que 90 minutos no Allianz Parque são muito tempo e realmente é, mas a verdade é que a LDU tá jogando demais. O time equatoriano já tinha mostrado força ao eliminar o São Paulo e o Botafogo, e agora deixou o Palmeiras em maus lençóis. Com esse resultado, o Flamengo passa a observar tudo de camarote, porque a pressão tá toda em cima do rival. Se o Palmeiras tropeçar de novo, o caminho fica aberto para o Mengão disparar na tabela. É aquele famoso efeito cascata, uma vitória do Flamengo sobre o Fortaleza obriga o Palmeiras a vencer o Cruzeiro, senão a liderança muda de dono. E isso, meu amigo, mexe com o psicológico de qualquer um. Agora, segura essa bomba. O Flamengo pode estar prestes a se tornar dono do Maracanã. Isso mesmo, o templo do futebol pode finalmente ter um único dono, e esse dono seria o Clube de Regatas do Flamengo. A Comissão de Constituição e Justiça da LERJ aprovou a inclusão do Maracanã na lista de imóveis que o governo do estado pode vender. O valor estimado gira em torno de R$ 2 bilhões, e a ideia é justamente levantar recursos para abater parte da dívida do estado. Pensa comigo. Se o Flamengo decidir entrar nessa jogada, o clube deixa de ser apenas um permissionário do estádio e passa a ser o proprietário de um dos palcos mais históricos do planeta.
Isso resolveria de vez uma série de problemas, como os processos judiciais de outros clubes querendo mandar jogos lá. O Maracanã seria a casa exclusiva do Mengão, sem discussão. Agora, claro que 2 bilhões de reais é muito dinheiro, mas o Flamengo vive um momento financeiro sólido. O faturamento anual do clube deve ultrapassar essa marca, e o lucro líquido vem crescendo temporada após temporada. Ou seja, não dá para dizer que seria uma loucura. Seria, na verdade, um passo ousado, mas completamente viável. E aí começa o debate: vale mais a pena comprar o Maracanã ou investir na construção de um estádio próprio? A ideia de ter uma casa exclusiva, moderna e com identidade rubro-negra é tentadora. Mas, por outro lado, o Maracá já tem uma história gigantesca, um símbolo que se mistura com o próprio Flamengo. A relação emocional é fortíssima. Imagina o clube reformando o estádio, ampliando a capacidade, tirando as cadeiras do setor norte e sul para transformar em área popular, devolvendo aquele clima de caldeirão de verdade, o povão vibrando ali colado no campo. Seria um espetáculo. Muita gente sonha com isso. O Maracanã de 80 mil pessoas gritando em uníssono, pulsando, intimidando qualquer adversário. É o tipo de ambiente que transforma jogo em guerra e jogador comum em herói. Se o Flamengo conseguir fazer essa compra, não é exagero dizer que seria um dos maiores marcos da história do clube. Enquanto isso, Felipe Luiz trabalha com o elenco, ajustando os detalhes finais para encarar o Fortaleza. O time deve entrar em campo com o que tem de melhor disponível, sem poupar ninguém que esteja em condições de jogo. A prioridade é vencer, somar pontos e manter a pressão sobre o Palmeiras. O Flamengo sabe que o momento é decisivo. Ganhar fora de casa, diante de um adversário complicado e com torcida inflamada, pode ser o impulso que falta para consolidar a liderança. A torcida, mesmo indignada com o preço do ingresso, vai comparecer. Rubro-negro é assim, pode ser longe, pode ser caro, pode ter dificuldade, mas a paixão fala mais alto. O Flamengo não anda sozinho em lugar nenhum. É impressionante como a camisa rubro-negra arrasta multidões em qualquer canto do Brasil. E amanhã não vai ser diferente. O estádio vai estar dividido, mas a voz da nação sempre se destaca. Com o Flamengo brigando pela ponta da tabela e o Palmeiras pressionado na Libertadores, o clima de reta final já começa a tomar conta do torcedor. O sentimento é de confiança, de que o time vai conseguir manter o ritmo e chegar forte nas decisões que estão por vir. Felipe Luiz vem mostrando firmeza nas escolhas, e mesmo com os desfalques, o elenco tem respondido bem. A cada partida o entrosamento aumenta, e a sensação é de que o Mengão está crescendo na hora certa. E olha, se o Flamengo vencer o Fortaleza, assume a liderança, pelo menos até o domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. E aí vai ser interessante ver como o Abel Ferreira vai lidar com isso. Ele vai priorizar a Libertadores e poupar jogadores? Ou vai colocar o time completo para tentar recuperar a liderança? De qualquer forma, o Flamengo está jogando o jogo psicológico também, e isso é importante. Tá colocando o rival sob pressão, forçando escolhas difíceis. O torcedor sente isso. A energia tá no ar. O Flamengo parece ter encontrado o equilíbrio entre a qualidade técnica e a entrega dentro de campo. A confiança tá voltando, e quando esse time joga confiante, é difícil segurar. E se ainda tiver a chance de coroar essa fase com a compra do Maracanã, aí é para deixar qualquer rival enlouquecido. E o papo segue quente, nação rubro-negra, porque a maré de emoções não para nunca quando o assunto é Flamengo. Depois dessa sequência de notícias intensas, o clima no clube é de pura concentração. Felipe Luiz, que vem mostrando um trabalho cada vez mais sólido como técnico interino, sabe que o jogo contra o Fortaleza é chave. Ele entende que cada ponto vale ouro nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e que qualquer vacilo pode custar caro. No treino da manhã, o clima era de seriedade total. Os jogadores estavam focados, cientes de que não tem espaço para erro. O Flamengo precisa vencer para manter a pressão e seguir firme na briga pela liderança. Nos bastidores, a conversa é sobre equilíbrio e intensidade. Felipe Luiz vem insistindo muito na compactação do time, pedindo que as linhas joguem próximas, com marcação alta e saída rápida.
A ideia é não deixar o Fortaleza respirar, sufocar desde o primeiro minuto. O treinador também vem conversando bastante com o Gerson e o Arrascaeta, que são peças fundamentais na criação. A função deles é dar ritmo ao jogo e abrir espaço para o Bruno Henrique explorar a velocidade. A ausência de Pedro muda um pouco a dinâmica, mas o time tem opções. Gabigol, por exemplo, está motivado para mostrar serviço e recuperar o protagonismo. E é interessante notar como o grupo comprou a ideia. A liderança de Felipe Luiz é natural. Ele sempre foi um jogador inteligente, estudioso do futebol, e isso transparece agora no papel de técnico. Os treinos são intensos, com muita ênfase em posicionamento e tomadas de decisão. O elenco respeita, ouve e executa. É aquele tipo de ambiente que dá confiança para o torcedor acreditar que o Flamengo está em boas mãos. Do outro lado, o Fortaleza chega animado, empurrado pela torcida e querendo complicar a vida do Mengão. O técnico Juan Pablo Vojvoda montou um time competitivo, que costuma crescer dentro de casa. Mas é justamente nesses jogos que o Flamengo mostra sua grandeza. Quando a pressão aumenta, o elenco rubro-negro costuma se agigantar. O objetivo é fazer um jogo inteligente, segurar o ímpeto inicial do adversário e depois tomar conta da partida. Enquanto isso, nos corredores da Gávea, o assunto Maracanã segue rendendo. Muita gente dentro do clube já começa a enxergar a possibilidade de compra com bons olhos. A diretoria entende que seria um passo histórico, mas está de olho em cada detalhe. Afinal, não se trata apenas de dinheiro, mas de estratégia. Comprar o Maracanã significa assumir uma estrutura gigantesca, com custos de manutenção altíssimos, mas também é garantir uma fonte de receita própria a longo prazo. O clube deixaria de pagar concessões e passaria a lucrar integralmente com tudo o que envolve o estádio, bilheteria, camarotes, eventos, naming rights e até shows. E para um clube do tamanho do Flamengo, isso é mais do que viável, é visionário. Ser dono do Maracanã é algo que combina com a grandeza rubro-negra. É dar um passo rumo à independência completa, tanto esportiva quanto financeira. E o torcedor sente isso. A cada nova informação, a empolgação cresce. Muita gente já sonha em ver o Maracanã redesenhado, com setores populares, preços mais acessíveis e aquele clima de caldeirão que sempre foi a marca registrada do Mengão. Imagina o estádio reformado, com arquibancadas vibrando, bandeirões, bateria, fumaça rubro-negra, e 80 mil vozes gritando Mengo. É a imagem que arrepia qualquer apaixonado por futebol. E se essa compra realmente se concretizar, vai ser um divisor de águas na história do clube. Vai mostrar que o Flamengo não é só o maior dentro de campo, mas também o mais bem estruturado fora dele. Enquanto esse sonho amadurece, o presente é pura adrenalina. O foco total é no Brasileirão e na sequência decisiva da temporada. Felipe Luiz não quer saber de distrações. Ele quer o time ligado, competitivo e sem dar brecha para ninguém. E tem razão. Porque o Flamengo tem elenco para isso. Quando joga com intensidade, quando impõe o ritmo, é difícil encontrar quem segure. O torcedor sente que o time voltou a ter aquele brilho nos olhos. Dá para ver que os jogadores estão motivados, que existe comprometimento. O ambiente é leve, mas ao mesmo tempo sério. O grupo entendeu que cada partida é uma final e que a margem para erro é mínima. E é justamente esse espírito que pode fazer a diferença. Além disso, existe o fator psicológico. O Flamengo sabe que uma vitória fora de casa pode mexer com a confiança dos rivais. O Palmeiras, que vem de uma derrota pesada na Libertadores, entra em campo pressionado. O Cruzeiro, que briga por posições intermediárias, vai tentar se aproveitar disso. E aí o Mengão, vencendo o Fortaleza, joga o peso todo pro lado do Palmeiras. É o tipo de situação que pode mudar completamente o rumo do campeonato. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado da bola voltou a ferver nesta semana, e um rumor que circula nos bastidores do futebol brasileiro promete agitar torcedores e provocar debates acalorados nas redes sociais.
Segundo informações que começam a ganhar força, Rafael Veiga, meio-campista e um dos pilares do Palmeiras nos últimos anos, estaria de malas prontas para o Flamengo. A notícia, embora ainda não oficializada pelos clubes, já mexeu com a torcida alviverde, que se acostumou a ver o jogador brilhar nos gramados do Allianz Parque. O burburinho ganhou ainda mais intensidade com uma despedida curiosa e afetuosa de Leila, figura conhecida nos bastidores do Verdão. Em suas redes sociais, ela se manifestou de forma clara e carinhosa, que ele seja feliz no Flamengo, escreveu, deixando escapar o que parece ser um adeus sincero e, ao mesmo tempo, confirmando nos bastidores que o negócio está encaminhado. A mensagem, simples mas carregada de significado, foi suficiente para reacender os comentários entre torcedores, jornalistas e influenciadores esportivos. Veiga, que vem se consolidando como um dos principais nomes do meio-campo brasileiro, chamou atenção pelo faro de gol e pela capacidade de articulação, características que teriam despertado o interesse do Flamengo, sempre atento a reforços de peso. A possível transferência, se concretizada, representaria um baque para o Palmeiras, que terá de lidar com a ausência de um jogador que há temporadas se mostra decisivo em partidas importantes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições continentais. Enquanto a diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente, o ambiente no clube carioca é de expectativa. Torcedores já especulam sobre como Veiga poderia se encaixar no esquema de Dorival Júnior, imaginando jogadas, lançamentos e finalizações que poderiam surgir com a chegada do meio-campista. Por outro lado, a torcida palmeirense divide-se entre tristeza pela possível saída e gratidão pelos anos de dedicação e gols marcantes. No mercado da bola, rumores como esse são frequentes, mas poucos conseguem gerar tanta repercussão antes de qualquer anúncio formal. Se confirmado, Rafael Veiga se tornaria mais um grande nome a vestir a camisa rubro-negra, reforçando a rivalidade entre os gigantes brasileiros e dando ainda mais tempero a debates sobre estratégias, contratações e o futuro de cada equipe. Por enquanto, resta aos fãs observar cada gesto, cada postagem e cada palavra dos protagonistas dessa possível negociação, enquanto o burburinho segue correndo solto pelos bastidores do futebol nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!